Então, a próxima lição, a lição de hoje, porta oriental. Vamos ler na nossa folhinha, irmãos? A base bíblica tem sido lá em Neemias, a reconstrução dos muros e a reconstrução das portas. E Neemias 3:29 diz assim, depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de frente de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, né? Então esta porta que nós vamos ver hoje, a porta oriental. E a explicação na folhinha tá assim, a porta oriental também é conhecida como porta dourada ou porta formosa. Aí o pastor coloca, sim, aquela mesmo, lá de Atos capítulo 3, versículo 2. E era a porta de entrada, oficial de reis e sacerdotes em direção ao templo. Amém? Então esta porta dourada, ou porta formosa, ou porta oriental, é aquela mesma porta de Atos capítulo 3, aonde tinha um homem coxo, que os seus familiares, os seus amigos vinham, traziam ele e colocavam ali a porta ali oriental, e ali então foi determinado aquela bênção, sobre a vida daquele homem coxo. Estava entrando por ali Pedro e João, ele pediu esmola e eles falaram, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, que é o poder de Deus, que é o nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem então, firmando ali os seus pés, ele entrou saltando, cantando, louvando ao nosso Deus, amém? Então teve esse milagre muito bonito ali naquela porta. E esta porta, irmãos, era a porta que dava acesso ao templo. Então os sacerdotes, ali os levitas, quem ia servir, ministrar diante de Deus, precisava o quê? Cruzar então por esta porta. Era uma porta santa, era uma porta muito importante. E aí, voltando para o nosso estudo aqui, diz assim, foi também por esta porta que o Senhor Jesus entrou na semana da crucificação, sendo aplaudido e louvado, pelo povo. Vamos ver isso, irmãos? Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 21. Livro de Mateus, capítulo 21. Então, na semana lá da crucificação, na semana lá da Páscoa, Jesus disse para os discípulos, olha, tragam para mim um jumentinho novo, que nunca foi montado. E os discípulos falaram, Senhor, como é que a gente vai trazer esse jumento? Se a gente pegar o jumento e nos perguntar, o que a gente fala? Aí Jesus diz, diga, o meu Senhor precisa dele, Aí Jesus monta sobre o jumento, e aí tem essa entrada linda, triunfal, irmãos? Para que se cumprisse as escrituras. Você lendo anteriormente, é para que se cumprisse o que o profeta, ele falou pelo Espírito de Deus. Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele viria humildemente. E aí Jesus, numa demonstração de humildade, ele veio num jumento. E a gente sabe que os reis, irmãos, eles vinham em cavalos, Mas Jesus entrou montado num jumento, demonstrando então humildade. E aí diz assim, versículo de número 6, Mateus 21, 6 diz, e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Muita gente estendia suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9, olha que linda adoração, E as multidões, tanto as que iam adiante como as que
seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito, louvado, engrandecido, né, irmãos, exaltado o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então Jesus, ele cruzou, Jesus, ele passou por esta porta. De que maneira? Com humildade, né? Como nosso Salvador, cumprindo as escrituras que haviam sido profetizadas sobre ele. Ele entrou por esta porta, de que maneira, irmãos? Humildemente, amém? Ele é dono de tudo, ele é o criador de tudo, mas ele veio com humildade e ele passou por esta entrada, amém? E tudo que Jesus ele fez, irmãos, ele nos dá o exemplo. Nós precisamos ser assim, né? Humildes. E daí diz assim na nossa folhinha: atualmente, né, nos dias de hoje, esta porta está lacrada, confirmando a profecia de Ezequiel, de número 44. Vamos abrir, irmãos, Ezequiel 44, versículo de número 1 e versículo de número 2. Então, foi profetizado, né, irmãos, que depois que o Salvador passasse por esta porta seria fechada até o tempo, né, que o nosso Senhor vai voltar e vai vir pela porta, né, nos buscar, nos levar para o céu para nós morarmos com Ele, né? Ezequiel 44. Irmã Dani, Ezequiel é difícil de achar. Não é não, Antigo Testamento, né? Ezequiel 44, versículo 1 diz assim, ó: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, essa porta dourada, essa porta oriental, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Versículo de 2: e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará, o que, irmãos? Fechada, né? Então, o pastor até comentava ontem, né, irmãos, que um sheik falou assim: então tá, o rei dos judeus vai entrar por essa porta, então vamos mandar lacrar essa porta para que ninguém passe por ela, para impedir que o Senhor deles venha. Só que mal sabia ele que Jesus já tinha vindo, que Jesus já tinha passado pela porta e que havia uma profecia que ninguém mais ia passar por essa porta. Até quando? Até a volta do Senhor. Amém? Amém. Então, até o ímpio, né? Até o incrédulo, até aquele que não crê em Deus, irmãos, às vezes é usado por Deus para que a palavra aconteça, para que a palavra se concretize. Até se você quiser anotar na sua folhinha, irmãos, Jeremias capítulo de número 1, Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim, ó: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tudo que Deus falou, irmãos, tudo que Deus falou, Deus está lá cuidando, Deus está lá velando para que cada profecia, o que? Venha se cumprir. Amém? Então, assim como se cumpriu sobre a porta dourada, sobre a porta oriental, e você recebe palavra, você recebe promessa de Deus. Irmã Dani, eu recebi uma palavra, mas até agora nada. Irmã Dani, eu recebi uma palavra, mas ainda não aconteceu. Calma, fica firme, creia no teu Deus, creia no teu Senhor. Amém, irmãos? Tudo que Deus fala, Ele está lá atento, Ele está lá cuidando, Ele está velando para que a palavra dEle se cumpra
sobre a nossa vida. Amém? Então aqui é mais um exemplo da veracidade da palavra de Deus. Voltando, né, irmãos, para a nossa folhinha, esta porta teve e tem importância histórica e fala sobre o Salvador que passou por ela e um dia passará novamente, nos fazendo refletir, pensar sobre o que? Sobre a volta de Jesus. Amém? Então não é conto da carrochinha, não é história dos nossos pais, dos nossos avós, dos antigos, dos antepassados. Não, Jesus veio e Jesus voltará. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar na humildade, como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso Salvador. E aí aqui na nossa folhinha diz assim, ó: mas o que isso tem a ver num estudo sobre prosperidade? O que nós podemos aprender, Madani, com esta porta? Olha só, nos ensina que não perdemos o foco e lembramos que Ele é o dono de tudo. Então, olhar para esta porta, irmãos, é lembrar que o nosso foco deve estar no Salvador, que o nosso foco deve estar na salvação, que Deus é o dono de tudo. Olha só o que diz em Ageu. Vamos abrir junto a nossa Bíblia. Se você tinha achado difícil achar Ezequiel, Ageu complicou um pouquinho mais. Ezequiel é um profeta dos maiores, né? Aquele que escreveu mais capítulos. E Ageu escreveu um pouquinho menos. Por isso que é um pouquinho mais difícil de achar. É Antigo Testamento, tá, irmãos? Ageu, um livro bem pequenininho, tem 2 capítulos, mas é um livro muito bonito. É um livro que fala também sobre reconstrução. Foi depois que o povo tinha sido levado para a Babilônia, foi depois que Jerusalém tinha sido destruída, depois que o povo começou a voltar, começou a reconstruir. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam cuidando mais da sua casa do que da casa de Deus. Eles queriam reformar, eles queriam ampliar, eles queriam reconstruir. Eles olhavam para as suas casas, para as suas coisas e esqueceram da onde? Do templo, que é onde estava a presença de Deus. E aí Deus ele fala: ei, vocês estão colhendo, vocês estão plantando, vocês estão reconstruindo, mas vocês estão fazendo isso como num saquetel furado. Vocês estão fazendo isso, vocês não estão vendo retorno. Aplique o coração de vocês no caminho que vocês estão trilhando. Reconstruam, cuidem da minha casa. E aí Deus ele fala aqui, né? No versículo de número 8, diz assim, ó, o próprio Deus falando, Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro. Disse quem, irmãos? Disse o Senhor dos exércitos. Então Deus está falando, o ouro é meu, a prata é minha, eu sou dono de todas as coisas, amém? E o povo estava usando recurso para suas coisas em particular, né? E estavam deixando descuidada a casa de Deus. Aí Deus fala para eles reconstruírem, e o versículo de número 9, Deus faz uma promessa, e a glória desta última casa, falando aqui do templo, da casa de Deus, né? Será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar, além de prosperidade, provisão, além de glória, neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Então Deus é dono de tudo.
E nós temos que nos manter como? Humildes. Amém? Sabendo que tudo vem de Deus. Sabendo que o homem não recebe nada se Deus não abençoar. Amém? Então, se eu tenho, se eu conquistei, foi Deus que me deu. Foi Deus que abriu a porta, foi Deus que colocou a mão e abençoou. Deus que fez acontecer. Amém? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e majestade sempre deve ser entregues a Deus, né? Então Ele é o dono de tudo. Voltando para a folhinha, né? Que mais? Ele é o dono de tudo e que nos céus seremos tão desprovidos de ganância, que coisa linda, que literalmente andaremos sobre ouro e moraremos numa cidade dourada e pedras preciosas. Vamos ver isso, irmãos? Apocalipse 21. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Então, no céu, nós seremos desprovidos de ganância. Aquilo que é valioso, aquilo que é precioso aqui nessa vida, nessa terra, será pisado no céu. Amém? Por que, irmã Dani? Porque vai ter algo mais valioso que o ouro. Vai ter algo mais precioso, né, irmãos, do que as pedras preciosas. O que é, irmã Dani? Eu já vou te contar. Amém? Mas olha só que visão linda, como será o céu. Apocalipse 21, versículo 18 diz: e a fábrica dos seus muros era de jaspe, uma pedra preciosa, e a cidade de ouro puro, refinado, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados, enfeitados de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo era safira, o terceiro era calcedônia e o quarto era esmeralda. Então, cada fundamento, cada base dessa cidade linda que nós vamos morar, qual é a base? Pedras preciosas. Qual é a base? Do que é o chão? É ouro puro. Ouro da melhor qualidade. Que coisa linda, irmãos. E aí fala assim, ó, no versículo de número 21, versículo 21. E as 12 portas, olha as portas que nós estamos estudando. E as 12 portas eram 12 pérolas. Olha que coisa linda. E diz, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como um vidro, o que, irmãos? Transparentes. Amém? Deixa marcado aqui que depois nós vamos voltar aqui à nossa leitura. Vamos para a nossa folhinha, irmãos? Então, no céu não haverá lugar para a ganância. Amém? O que o ouro vai ser? O ouro vai ser como nada. As pedras preciosas serão como nada. O nosso coração, o nosso desejo não estará nessas coisas. Amém? Voltando para a folhinha. O que aqui nesta vida os homens mentem, roubam e traem uns aos outros não terá importância ou valor nos céus, pois lá estará o verdadeiro tesouro. Irmã Dani, qual é o verdadeiro tesouro? O próprio Deus. Vamos ler ali, irmãos, versículo 22. Nesta cidade, o que diz? Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor,
o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém? Então o Senhor é mais importante, é mais valioso, é mais precioso do que o ouro, do que a pérola, do que pedras preciosas. O pastor pregava ontem, né? E falava que Jesus é mais sublime do que os céus. Aí o pastor dizia: irmãos, o céu é bonito, mas mais bonito do que o céu é Jesus. Amém? Ele falou, ainda que não tivesse nada no céu, né? Só Jesus. Ele falou, eu queria estar lá, porque Jesus é mais belo, Jesus é mais formoso, Jesus é mais precioso. Amém? Então, não terá ganância. Haverá apenas humildade, louvor e celebração. Continua deixando marcado aqui que depois nós vamos voltar. Amém, irmãos? Voltando para a folhinha. Como já vimos em lições anteriores, precisamos sim do mantimento material nesta vida passageira. Então nós precisamos, né, irmãos? Aqui nessa vida, nós precisamos de roupa, nós precisamos de dinheiro para pagar conta, para comprar comida. Irmã Dani, é errado eu buscar nessa vida prosperidade? Irmã Dani, é errado eu buscar uma boa qualidade de vida? Irmã Dani, é errado eu querer conquistar bens materiais? Não é errado, irmãos, você querer ter coisas. O errado é as coisas te terem. Como assim? O dinheiro, a prosperidade virar uma idolatria. Tem gente que vem na igreja porque quer trocar de carro. Tem gente que vem na igreja, irmãos, porque quer comprar uma casa. Tem gente que vem na igreja, irmãos, porque quer conquistar um bem material. E aí a pessoa vem, começa a buscar, recebe, porque aquele que pede recebe, amém? Recebe, mas quando recebe a bênção, o que acontece? Se afasta de Deus, sai do caminho de Deus. A pessoa queria um carro, aí a pessoa conquista o carro, ganha o carro, e aí não tem mais tempo de vir na igreja, porque fica usando o carro para viajar. Porque cada feriado, final de semana, folga, vai para um lugar diferente. Aquilo que era para ser uma bênção, acaba, irmãos, tomando o lugar do abençoador. O nosso Deus, irmãos, ele é contra a idolatria. O nosso Deus, ele fala que nós só podemos ter um Senhor. Ele não divide o nosso coração, ele não divide a sua glória, ele não divide, irmãos, o lugar dele na nossa vida. Amém? Quando você coloca o coração nas coisas materiais, você fica ancorado. Para e pensa. A pessoa colocou o coração no carro. A pessoa colocou o coração nas riquezas. A pessoa colocou o coração na conta bancária. É igual uma âncora segurando. Jesus vai voltar, vai tentar levar, mas a pessoa vai estar ancorada nas coisas dessa vida. Você entendeu? Então não ocupe o teu lugar com as riquezas. Busque, mas não busque as riquezas. Busque o Deus que te faz prosperar. Busque o Deus que te abençoa. Amém, irmãos? Voltando aqui para a nossa folhinha, então diz, né? Jamais podemos perder o foco. Que foco é esse? A nossa salvação. E daí tem a referência de Mateus 6,33. O que está escrito em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a promessa de Deus? As demais coisas, o restante será acrescentado. Amém? Então o foco é buscar Deus. O foco é buscar o abençoador. E a bênção, a prosperidade, a provisão vai ser o que, irmãos?
consequência, acrescentado. Amém? Voltando aqui para nossa folhinha. Quantos trocaram a salvação pela mesquinhez e avareza, deixando de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Olha só o que diz Malaquias. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. É culto de prosperidade, nós temos que falar sobre fidelidade. Amém? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo de número 3. Eu vou buscar Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, mas eu vou ser fiel. Fiel no dízimo, fiel na oferta. Amém? A pessoa, irmãos, que ela é apegada ao dinheiro, ela tem dificuldade de ser fiel no dízimo, né? Ela fica lá apegada, não, é pouco, vai fazer falta. Fica apegado. O que isso é? É uma ganância, é uma mesquinhez. Isso é, irmãos, a pessoa priorizar o dinheiro e não o Senhor, né, que deu o mandamento. Malaquias, capítulo de número 8, diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Aí Deus responde: todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, às vezes a pessoa pergunta: irmã, Deus é espírito, como pode o homem roubar Deus que é espírito? Mas o próprio Deus fala: é possível. Quando você toca no dízimo, quando você toca na oferta, você está me roubando. Por quê? Porque Deus está falando: isso é meu, isso me pertence. Irmãos, Deus é dono de tudo. Ele confia as bênçãos nas nossas mãos. E de tudo aquilo que Ele nos dá, que não é pouca coisa, Ele é generoso, Ele é galardoador, amém? De tudo aquilo que Ele nos dá, irmãos, Ele pede para nós devolvermos 10%. E além dos 10%, de nós fazermos ofertas voluntárias, ofertas alçadas, ofertas levantadas com propósito. Amém? Para que, irmã Dani, que Deus pede dinheiro, se Deus não precisa de dinheiro? Versículo 10. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Você viu lá em Ageu, Deus preocupado com a casa dele. Ele estava falando: ei, o ouro é meu, a prata é minha, mas os meus recursos vocês não têm usado para minha casa. Aqui Deus está falando: ei, tragam a tua fidelidade, tragam os dízimos, tragam as ofertas, para que haja mantimento, manutenção na minha casa. E depois, o que Deus diz? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não lhe derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então Deus está falando: quando você é fiel no dízimo, na oferta, você pode fazer prova de mim. Eu sou fiel, eu sou recompensador, eu vou abrir a janela do céu e eu vou derramar bênção sem medida. Por quê? Porque o teu coração não está no dinheiro. O teu coração está na obediência. O teu coração está no Senhor, que te deu uma ordem, que te deu um mandamento. E você sabe que aqueles 10%, você sabe que aquela oferta não é nada perto do que Deus quer te dar. Amém? Amém. Eu sempre digo: Deus não vai abrir uma janela grande. Se o céu é grande, eu não imagino uma janela pequena, né, irmãos? Deus não vai abrir uma janela grande
e derramar uma gota de bênção. É assim? Não. Ele vai derramar o que? Abundância. Ele vai derramar, né, irmãos, de sobremodo, né, as bênçãos dele. Aí diz assim, amém, não vou roubar o dízimo, não vou roubar a oferta. Que mais que eu não vou fazer? Eu não vou fechar o coração a quem, irmãos? Ao necessitado. Amém? Vamos ver aqui na Bíblia, primeira epístola de João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Então, por que nós prosperamos? Primeiro, porque Deus é o nosso provedor e nós precisamos de recurso para essa vida. Para que mais? Para cuidar da casa do tesouro, para cuidar da casa de Deus, para mantimento e manutenção da casa do Senhor. Para que mais, irmã Dani, que eu devo prosperar? Para mim cuidar de quem precisa. Amém, irmãos? Aqui em 1 João capítulo 3, se você for ler o contexto, está falando sobre o amor. Está falando sobre o amor. Toda a carta de João, essa primeira epístola, fala sobre o amor. Fala que Deus é amor. Fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Fala que amar é guardar os mandamentos. Fala que amar, irmãos, é perdoar, é não ter ódio no coração pelas pessoas. Tudo isso fala aqui sobre o amor e fala sobre conhecermos a Deus. Amém? Depois você pode ler em casa para você ver. E falando sobre esse amor e usar os recursos com amor, diz assim, ó, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 17, fala assim, ó: e quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado. Então eu tenho recurso. Eu posso ajudar. Aí eu vejo meu irmão necessitado. O que a Bíblia diz, né? E lhe cerrar, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Amém? Amém. Então a palavra está dizendo, ei, quando você fala que você ama, mas você tem recurso, e você vê uma pessoa passando fome, e você vê uma pessoa necessitada, se o teu coração fecha, se o teu coração se endurece, você não doa, você não dá o que você tem, você não ajuda o próximo, Deus está falando, como que você pode dizer que você tem amor? Como que você pode dizer que Deus está em você? Aí o versículo 18 diz assim, ó: meus filhinhos, não amemos de palavra. Amar de palavra é fácil, né? Não amemos de palavra e nem de língua, mas por obras e o que, irmãos? E em verdade. Então a palavra de Deus diz, não fica só dizendo, demonstra em obras, em atitude, demonstra em verdade o amor que Deus derramou ao teu coração. Amém? Amém. Usando os recursos para cuidar do que tem fome. Usando os recursos para suprir as necessidades de alguém. Amém, irmãos? Amém. Então esse é o foco da verdadeira prosperidade. Voltando para a nossa folhinha, esta porta fala da entrada de reis e sacerdotes até a entrada do Rei dos Reis e eterno sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém? Aí diz assim, ó, que agora, assumindo a nossa posição, que posição? De reis e sacerdotes, esta porta esteja em perfeito funcionamento, não deixando-nos perder o foco, sem esquecer
do próximo, guardando os nossos corações de qualquer corrupção, guardar o coração da ganância, da avareza, né? E aguardando aquele bendito dia em que habitaremos nos céus, tão esvaziados de orgulho, onde somente a contemplação do Senhor, o que diz aí? Nos bastará. Coisa linda. Você deixou marcado ali em Apocalipse, irmãos? Que a irmã Dani pediu para você deixar marcado. Vamos voltar lá, né? Então, não é a rua de ouro que vai importar, não são os fundamentos de pedras preciosas, não são as portas, né, irmãos, em forma de pérolas, né? O que vai importar? Aí nós vamos ler aqui sobre a contemplação, né, do nosso Senhor. Apocalipse 21, versículo de número 23, fala assim, ó: e a cidade não necessitará nem de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só, não vai precisar de sol, porque o Senhor será a nossa luz. Amém? Imagina que coisa linda olhar para Jesus brilhando e todo o céu, toda a Nova Jerusalém iluminada. Amém, irmãos? E nós olhando, e nós cantando, e nós louvando, e nós falando: santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Assim como os anjos, né? Os serafins, os querubins louvam ao Senhor, também nós estaremos lá louvando. Tu és o sol da justiça, tu és o Cordeiro de Deus, tu és majestoso, tu és poderoso. Amém? E diz assim, ó: e as nações andarão à sua luz, e os seus reis, olha só, os reis da terra, né, trarão para ela a sua glória e a sua honra. Então até os mais poderosos do mundo trarão honra, trarão glória. Para quê? Para louvar aquele que é digno. Amém? Toda a glória dos homens, todo o poder, todos os impérios, né? Ali louvando, confessando, entregando a honra devida ao Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? As nossas vitórias são para louvar a Deus, né? Os nossos dons, o que nós temos, são o que? São para louvar ao Senhor. E diz: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não vai ter noite, não vai ter trevas, porque o próprio sol da justiça está ali. E a ela trarão, diz de novo, trazendo, né, a glória e a honra das nações. Então todos os bens, glorificando, honrando, tudo sendo entregue a Deus, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo. E aí o versículo 27, olha que coisa forte: e não entrará nela, na cidade santa, alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro. Amém? Então aquele que está contaminado pela ganância, pelo orgulho, pela mentira, pela falsidade, aquele, né, irmãos, que está contaminado por coisas ruins, coisas diabólicas, a palavra de Deus diz que esses ficarão de fora desse lugar lindo, né?
desse lugar maravilhoso, porque ali não tem lugar para isso. Amém? Ali não tem lugar para isso. Então a nossa busca, o nosso esforço é para andarmos corretos, amém? Obedientes, em santidade, servindo a Deus com a nossa vida, servindo a Deus com os nossos bens, entregando a Ele toda a honra, toda a glória, até o dia que Ele vai vir buscar os fiéis, os santos, para habitarem com Ele no céu. E aí vai ser essa visão linda que nós vimos, né? Esse lugar que às vezes nós imaginamos, mas que não cabe, né, irmãos? A grandeza de tudo que será na nossa mente, né? Que é finita, que é limitada. Amém, irmãos? Quem entendeu a palavra de Deus aqui? Então, o nosso foco é na humildade. O nosso foco é no Senhor. E o resto tudo é acrescentado. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus, louvando, porque Ele é digno de toda adoração. Glória a Deus.